Olá, você está no canal da PS Videoaulas e na aula de hoje nós vamos mostrar os materiais comumente utilizados em impermeabilização em construção civil. E eu tenho aqui comigo hoje para falar com a gente Roberto Guimarães, que ele tem experiência já de mercado, no caso ele é aplicador dos produtos, ele revende e também aplica aqui na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Se você ainda se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo de qualidade e diversificado a você. Aproveite para fazer a sua inscrição durante a nossa vinheta. Estou aqui com o Zé Roberto, ele vai passar aqui algumas informações importantes para a gente aqui a respeito da parte da aplicação e também no final aqui do episódio nós vamos mostrar os materiais fisicamente aqui para vocês. Então seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Paulo. Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre impermeabilização hoje, de uma maneira rápida e também mostrar alguma coisa dos materiais mais comuns dentro do ramo da impermeabilização. Para iniciar, eu gostaria de falar com vocês sobre o porquê a necessidade de impermeabilizar. A gente tem, normalmente nas nossas obras, dois materiais mais comuns, no caso nas estruturas, que são o concreto e a argamassa. Ambos são porosos por sua composição, então aquela ideia de que o concreto é impermeável ou que uma argamassa é impermeável não existe. Então, obrigatoriamente, você precisa fechar a entrada de água desses materiais e com isso garantir a maior durabilidade da estrutura. E esse é um ponto também que vale citar, no caso, em relação à necessidade de impermeabilizar. Você cortando a água, que é um dos principais veículos que trazem as patologias para a estrutura, com certeza você vai ter um ganho de vida útil dessa estrutura, ou seja, você vai aumentar a durabilidade dela e assim você vai ter ela por muitos anos. Outro ponto também, Paulo, importante de você, por que impermeabilizar, é o fato de que o alto custo que você tem de manutenção dessa estrutura, se ela sofrer algum dano, no caso em função da água, ela é muito maior do que a gente pensar ela em impermeabilizar já no início, ou seja, você planejar, você projetar essa estrutura com uma impermeabilização adequada. Então, não há por que você deixar de utilizar, no caso de usar esse método, no caso do planejamento, em detrito depois de você ter esse custo alto na manutenção. É por isso que se diz, é melhor prevenir do que remediar. Com certeza, já vale o ditado, né? Outro ponto importante, as consequências que essa falta de impermeabilização vai ter para a estrutura. Os mais comuns, no caso, que a gente tem todo inverno, é o mofo, no caso, dentro das residências, em função daquela água que vem através das paredes. Aí isso vai desde danos aos móveis, no caso, danos elétricos, e os mais graves, que são as patologias, no caso, oriundas da corrosão da armadura. E isso, com certeza, é potencializado pela água em função da mistura com alguns agentes químicos presentes no ambiente, como poluição, como o cloreto, no caso, em áreas litorâneas e assim por diante. Tá? E o que eu vou utilizar, no caso, em cada situação? Como é que eu determino que tipo de produto eu vou utilizar em cada impermeabilização que eu for fazer para cada área da minha estrutura? Primeiro é importante identificar de onde que a água vem. A melhor maneira, no caso, é através de uma inspeção local. Então, obrigatoriamente tem que ter uma visualização do terreno, da área onde que você vai trabalhar, para você poder identificar essa origem. E, basicamente, são três fatores que vão determinar a vinda da água para dentro da estrutura. Primeiro, o lençol freático, em função de ter as águas subterrâneas ou até mesmo um acúmulo de chuva no terreno. Isso vai fazer com que tenha a absorção de água pelos alicerces, pelas paredes. Além disso, depois a precipitação, no caso, as chuvas. Aí você pode ter infiltração através das coberturas, no caso dos telhados.
ou até mesmo a batida de chuva onde você tem, principalmente nas fachadas onde você tem maior precipitação, você vai ter também a absorção de água em função, como eu falei anteriormente, pela qualidade do material. E por último, o armazenamento, no caso, que são os reservatórios, onde você precisa não eliminar a entrada de água, mas sim você conservar essa água armazenada. Porque, como todos sabem, é um bem raro, no caso hoje no nosso meio ambiente, e não tem por que a gente estar desperdiçando. E aí tem a parte também dentro da construção dos ralos, né? Essa parte que também, onde passam as tubulações de um lugar para outro. Exatamente, Paulo. Áreas descobertas, né? Pode ter mezaninos, essas coisas. Exato. Se você não tiver uma preocupação em todos os insetos que vão passar nessa estrutura, principalmente onde que envolve o concreto, você vai ter problemas de infiltrações. Então, existe um cuidado grande na hora de fazer a aplicação dos sistemas, de forma a você perceber que toda interferência que você vai ter sobre ela pode gerar também um ponto novo de infiltração. Sobretudo nessa parte onde passam as tubulações, né? Exatamente. E ralos. Tubulação tanto hidráulica como tubulação elétrica tem que ser pensada. Aí, vamos dizer, são muitas tubulações das obras, né? Um fato que é extremamente comum de ser encontrado dentro das obras de problemas de infiltração são as antenas coletivas de televisão. Muitos prédios não são projetados para isso e aí aquilo ali acaba gerando problemas de infiltração. E o próprio ar-condicionado, né? Os prédios são antigos, as pessoas colocam esse ar-condicionado mais moderno, que é o split, e eles perfuram inclusive a parede da fachada, eles não fazem nenhum tratamento, isso já é um ponto para que haja infiltração e danifique, né? Os revestimentos, as fachadas. Quando, no caso, por exemplo, quando a gente planeja a impermeabilização da estrutura, a gente está prevendo todas as etapas que podem ter de infiltração de água, vamos dizer assim, na estrutura. Onde você altera aquilo ali, no caso, por exemplo, como o Paulo falou, uma perfuração na fachada do prédio para a instalação de um ar-condicionado, você simplesmente fugiu daquilo que foi planejado. Então, obrigatoriamente, você tem que ter alguma ação corretiva, porque simplesmente você fizer o furo e deixar exposto, você vai ter uma série de problemas. No caso, começa com uma infiltração de água e futuramente você começa a ter algum problema até mesmo na própria estrutura, como a corrosão da armadura. E a própria vibração que você provoca quando você vai fazer um furo desse, que as pessoas às vezes não se ligam para essas coisas, porque ali você vai, de qualquer maneira, criar uma vibração e pode descolar também um pouco, né, o revestimento. Exato. Tudo isso vai, vamos dizer, se propiciando para que o problema se agrave até de uma forma mais rápida. Exatamente. Então, tudo que você for pensar hoje em termos de modificação da tua residência ou da estrutura, tem que ser conversado com o engenheiro, no caso, e por isso a importância de quando você contrata uma mão de obra especializada, ter lá um engenheiro que assine uma RT, que ele avalie aquela alteração que vai haver, de maneira que você não tenha esses riscos. Até pelas normas hoje, se você for fazer qualquer intervenção num edifício, você tem que pedir autorização ao condomínio. Exato. E o condomínio tem que solicitar um profissional que seja responsável por aquela alteração. Exatamente, porque senão o proprietário daquele imóvel, no caso que fez a alteração sem esse nível de responsabilidade, vai ser também responsabilizado, tanto quanto o síndico, no caso, que não procurou essa mão de obra especializada. Exato. Então, Roberto, eu acho que com essas explanações que nós fizemos aqui, acredito que está na hora da gente dar uma mostrada pessoal, assim, fisicamente, para a gente mostrar esses principais materiais que são utilizados. Exatamente, vamos lá. Então, e numa próxima oportunidade a gente espera ir numa obra e mostrar alguns detalhes também para vocês. Com certeza. Tá ok, gente? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no material que nós preparamos aqui para vocês. Ok, bora. Engenharia é na PS. Pessoal, então vamos ver agora sobre os produtos, no caso, mais utilizados na impermeabilização. Eu vou demonstrar para vocês alguns exemplos e no próximo episódio a gente vai estar vendo ele na prática, aplicado em obra. Então vamos começar. Um dos mais comuns é a argamassa polimérica, no caso, produto bicomponente, à base de cimento com resina acrílica. Esse material é muito comum utilizar em reservatórios, alicerces, no caso, algumas lajes de cobertura, onde você envolve material flexível. Então, basicamente, a mistura do componente A com o componente B.
essa mistura, quando enrijecida, ele vai criar uma camada similar a essa, no caso. Esse aqui é um material flexível, vocês podem observar o quanto ele tem de flexibilidade e isso faz com que ele tenha uma resistência maior, principalmente em onde você tem uma estrutura que pode ter o risco de uma trinca aparecer, tá bom? Outro material também muito comum na impermeabilização é a manta asfáltica. Hoje, com certeza eu posso afirmar que é o material mais utilizado no Brasil dentro da impermeabilização. Então, basicamente é uma barreira à base de asfalto que você adere à superfície, e o fato dela ter uma flexibilidade, como vocês podem ver, faz com que ela permita a utilização tanto em áreas pequenas como áreas grandes, principalmente utilizada em grandes lajes de cobertura. Então aqui vocês podem ver a emulsão asfáltica, que é utilizada como primer para essa superfície. A diferença entre elas aqui, no caso, essa possui uma das faces com alumínio, e isso permite com que você possa deixar esse material exposto ao sol, sem risco de ele vir a craquelar e ele romper e você tem problema de umidade, ok? Depois disso, as emulsões acrílicas, no caso, são materiais à base de acrílico puro, no caso, que moldado em loco permite a formação desse tipo de manta. Esse material também é bastante utilizado na impermeabilização. Ele tem somente uma restrição, que você não pode ter ele submerso na água. Então, reservatórios de água normalmente não são utilizados. E para todos esses sistemas básicos, no caso que eu mostrei para vocês, os mais comuns, um fato muito importante que tem que ser registrado, como já consta em norma, são, primeiro, as misturas, no caso, obrigatoriamente têm que ser feitas de forma mecânica. Então aqui tem dois exemplos de misturadores que podem ser utilizados, tá? Esses misturadores permitem uma homogeneização mais correta, no caso, e essa mistura faz com que você tenha um produto que funcione de uma maneira mais correta, tá? Tanto a emulsão acrílica como a argamassa polimérica normalmente é aplicado com o uso de uma brocha, no caso. O material, no caso, basicamente é feito similar a uma pintura, só um pouco mais rústica, ok? Além disso, a argamassa polimérica, para ela ter uma durabilidade um pouco maior, para ter uma resistência maior, normalmente é utilizado a tela de PVC, no caso uma tela de poliéster resinado com PVC. A grande vantagem desse material é você garantir que esse material, no caso que a argamassa segure, no caso ela resista ao primeiro arranque da estrutura quando for, no caso for encher o reservatório, por exemplo. Então ela permite um ganho maior de durabilidade da estrutura. Esses, no caso, como eu falei, são os materiais mais comuns na impermeabilização. Além disso, já existem também algumas novidades no mercado, principalmente em termos de desempenho, e uma coisa que a gente passou a ouvir bastante em relação à entrada da norma da NBR 15575, que fala sobre o aumento de vida útil das estruturas. Então, para falar, eu gostaria de primeiro falar sobre o cristalizante. Esse material, diferente dos demais, ele não é uma barreira física, no caso, então ele não tem o risco de perfuração como uma manta, como uma argamassa polimérica. Ele pode ser adicionado ao concreto, e com isso faz com que você tenha uma estrutura impermeabilizada, vamos dizer, por dentro, no caso. Esse material vai reagir com os compostos do concreto, fazendo com que ele se torne impermeável. Então, com isso, você tem uma vida muito maior, uma vida útil muito maior da tua impermeabilização e, consequentemente, da tua estrutura. Além disso, também tem as mantas, no caso as membranas butílicas ou PVC, também conhecidas. São materiais que podem ser moldados em lóbulos, no caso de extrema flexibilidade e alta resistência. Então esse material pode ficar exposto ao sol, não tem risco no caso de algum dano em relação à intempérie e uma vida útil muito maior do que, por exemplo, uma manta asfáltica.
Só em termos de nível de comparação, uma manta pode durar em torno de 5 a 8 anos, contra uma manta de PVC que você pode chegar até 25 anos. Além disso, por último, as membranas de poliuretano e também epóxi. Esses materiais, no caso, são materiais que têm alta resistência mecânica e alta resistência química, então faz com que você tenha um ganho de vida útil muito maior em cima da estrutura, e você pode aplicar em diversas áreas, desde uma área comum, como grandes lajes de cobertura, você pode aplicar em floreiras, pode aplicar em piscinas, pode aplicar em garagens, que você vai ter uma resistência. E é um material também flexível. Essa flexibilidade é importante, exatamente como você entende para vocês, em relação à movimentação da estrutura que pode gerar trincas. Bom, Roberto, eu gostaria de agradecer a você pela sua explanação e também por nos apresentar esses materiais e as formas corretas de utilização. E queria deixar aqui o agradecimento. Obrigado. E como eu sempre faço no final dos nossos episódios, como é? Até as próximas. PSV